Boa noite para você que mora neste país em que uma senadora da República, que acabou de ser candidata à presidência do Brasil, é ameaçada de morte e precisa pedir proteção para a Polícia Legislativa. Estamos falando da senadora Simone Tebet, uma das principais apoiadoras de Lula no segundo turno. Não tem nada de comunista, não tem nada de mesmo que tivesse, né, gente? De qualquer maneira, para mostrar que a ameaça é generalizada, já não atinge mais apenas PT, Lula. E a turma de direita que achou que ia fazer gracinha tirando a Dilma, é só para tirar o PT. Mexeram com a Constituição. Né? Tem aquela frase do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se a Constituição não existe, toda violência é justificável e é legitimada. Porque fora do mundo da lei e da Constituição, existe a guerra de todos contra todos. Voltamos à barbárie pré-Estado, pré-constitucional. Porque a Constituição é isso, é quando os cidadãos se juntam e tomam a decisão de organizar um Estado sob regras constitucionais. Bom, a Simone Tebet sofreu com isso. Ela foi ameaçada de morte, teve que pedir escolta policial após receber ameaças de morte por bolsonaristas. Não foi a única. Outra autoridade da República, o ministro Barroso, que brincou de Lava Jato, brincou de um falso moralismo, para lá e para cá, se considera um liberal, ele acha que ele está, não sei onde que ele acha que ele está, ele acha que ele está na França, assim, dos anos antes da Primeira Guerra Mundial, talvez, eu não sei. O Barroso, com aquele jeito dele de punhos de renda, ajudou a fomentar o ódio, porque ele ajudou a fomentar a Lava Jato, mas nada justifica o que ele passou de ontem para hoje. Vocês viram o que aconteceu com o Barroso? Ele estava em Florianópolis, num restaurante, foi ameaçado, teve que sair corrido do restaurante, correu para casa, que eu não sei se a casa é dele, de um amigo, se ele tem uma casa, ele pode ter uma casa de veraneio em Florianópolis, apesar dele não ser de lá, mas enfim, tem gente que tem. E ele tem dinheiro para isso, porque foi advogado, rico e tal. Mas enfim, saiu do restaurante e correu para uma casa, num condomínio em Florianópolis. Uma horda de 300 bolsonaristas se dirigiu até a casa e ameaçou invadir a casa. A polícia deu proteção, mas ele achou melhor ir embora. O ministro do Supremo Tribunal Federal fez as malas e saiu correndo de Florianópolis para pegar o avião, fugido. Por isso que eu digo que Santa Catarina virou a sede, o Estado, com todo respeito aos amigos catarinenses e amigas que não tem nada a ver com o bolsonarismo, mas virou a sede de um levante nazi-fascista no Brasil, que vai caçando as pessoas pela rua. Então, Santa Catarina, o Estado segundo, né? Acho que Roraima, que foi o primeiro estado mais bolsonarista, Santa Catarina é o segundo, mas é o mais relevante, né? E então nós temos um levante fascista, circunscrito em algumas regiões, derrotado nas urnas, isolado politicamente, institucionalmente, mas botando para correr ministro do Supremo Tribunal e botando para correr, ou pelo menos botando para pedir ajuda policial, uma senadora da República. É muito grave. A Helena Chagas daqui a pouco vai estar aqui com a gente e ela escreveu um artigo que eu assino embaixo, que o Lula tem que achar uma maneira de enfrentar isso tudo. Porque eu estou um pouco preocupado, porque eu vejo em alguns setores de esquerda, alguns grupos até dos quais eu participo, cada vez que eu trago isso, olha, a situação está feia. Tem um pedaço do país que não aceitou a eleição e não vai aceitar. E aí as pessoas falam, deixa para lá, isso aí é minoritário, daqui a alguns dias isso está esquecido, eles vão ser derrotados pela realidade. Eu não vejo assim. Eles não vão voltar para casa. Pode ser que eles fiquem menores, mas não muito menores, não. Eles são capazes de aprontar muito, muito. Então, não adianta olhar para o lado e assobiar e negar a realidade. Isso está aí. É um dado da realidade. Nós derrotamos, felizmente, e temos que comemorar muito ter derrotado esse pessoal nas urnas. Imagina se eles ganham. Daí eles iam dizer, agora estamos legitimados para tudo. Eu acho que isso que a gente viu hoje, essa extrema agressividade, é uma espécie até de terror, né, de terrorismo, é o reflexo do estado de ânimos, não é, que o Bolsonaro criou nesse país. Ele desagregou a nação, né? A gente não vê isso há muito tempo, a gente via casos pontuais de violência política e agora você tem muitos, né? Muitos casos. E ameaças e gente morta durante a campanha, enfim, tudo isso reflete esse ambiente. Mas o que me preocupou muito quando eu escrevi isso aí, esse artigo, é que ficou muito claro, não só na campanha, como até nos dias seguintes da eleição, que a máquina de manipulação do bolsonarismo das fake news, na deep web, né, naquela web, nas redes, aquilo que vai abaixo da superfície, né, que você não consegue muito identificar esses movimentos que são deflagrados ali com o WhatsApp, com o Telegram, com outros aplicativos, isso funcionou de uma maneira muito brutal, não é? Esses movimentos de caminhoneiros mesmo, que a gente viu a partir de segunda-feira, e que foram coisas muito violentas, né? Bloquearam, não foi 3 estradas, né? Foi mais de 200 estradas Brasil afora, provocando danos, assim,
irreparáveis, às vezes, à saúde de algumas pessoas, à economia, enfim, na vida de todo mundo. Isso tudo foi convocado nesses movimentos de internet, de redes, nesses movimentos que vão no pântano da internet, né? Que vão se arrastando ali e, quando você vê, mobilizam muita gente. Essas convocações também para os atos que houve no dia de finados, dia 2, quarta-feira, nas portas dos quartéis, também tudo isso foi convocado com base em quê? Com fake news, porque boa parte daquelas pessoas que estavam ali, elas leram e elas acompanham essas redes, e elas são atingidas, bombardeadas com esse discurso de que, na verdade, o Bolsonaro ganhou a eleição, o Bolsonaro perdeu, houve roubalheira da justiça eleitoral, tem que ter intervenção militar. Olha, o Bolsonaro chegou a ter 49% dos votos, mas eu duvido que esses 49% dos votos sejam de pessoas radicais da direita. Não são. Você tem ali o núcleo mais hidrófobo, né, do bolsonarismo, ele deve ter 20%, por aí, estourando 20 e poucos. O resto é gente que se agregou ali, muita gente, inclusive, claro, com identidade ideológica, mas também enganado com esse tipo de discurso, acreditando nesse tipo de discurso. Um dia aqui, antes da eleição, eu estava passando na rua, eu vi uma mulher falando assim, olha, gente, se o Bolsonaro perder, é porque teve fraude. Já fiquem preparados. Ou seja, da onde que essas pessoas tiram isso? Elas são abastecidas diariamente, o tempo todo, por esse tipo de rede de manipulação. Isso não é da estrutura do governo. Isso se juntou ao uso da máquina do governo, que foi também inédito, imenso, monstruoso, toda a campanha, né? Então você juntou a velhíssima política do uso da máquina, que a gente não via no Brasil há décadas, não é? Você juntou isso, esses métodos de pressionar eleitor, tentar comprar voto com auxílio, se juntou isso à moderníssima tecnologia, não é? De manipular corações e mentes pelo esquema de internet. Isso não é dinheiro do governo, essa parte da internet, isso aí é financiado por empresários bolsonaristas, muitos deles golpistas, não é? E também tem dinheiro do exterior, não é? Se houver uma investigação profunda e bem feita, vai descobrir ramificações, vai descobrir raízes nos Estados Unidos desse esquema, não é? Não é à toa que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, vivia viajando para lá, de vez em quando ele aparecia assim do nada, as ligações do bolsonarismo com o trumpismo, com o Stephen Bannon, enfim, tudo isso aí é um esquema muito, muito bem montado e azeitado. E o que eu defendo é que o Lula, como presidente, não é claro que ele não vai governar como o Bolsonaro governou, na base das fake news, não é isso. Mas o que eu acho é que, como presidente, ele tem condições de determinar não só a investigação profunda desse esquema, não é, para se descobrir, descer lá no pântano e ver o que tem lá embaixo e como isso é financiado, né, dar impulso a essa investigação, mas também mudar legislação, a legislação das plataformas não se encontrou ainda um formato razoável, porque muita gente diz que é censura, enfim, tem que legislar nesse sentido das plataformas como empresas, não é? Responsáveis por veicular esse tipo de fake news e de informação, isso tem que doer muito no bolso delas, né, principalmente. E, ao mesmo tempo, tem que ter muita pesquisa em tecnologia de redes, né? Você vê que na campanha do Lula, eles usaram muito, a equipe deles funcionou, agora fez acima da superfície, evidentemente, né? O que foi lícito, o que era legal, depois veio o Janones, apimentou um pouquinho ali as redes, não é? Mas o que tem que haver é um dispositivo, um mecanismo, né, que tem que ser pesquisado, eu não sei como quem sabe como funciona essa tecnologia, de você poder detectar, olha, está tendo uma onda imensa de fake news aqui, dizendo que o Lula vai fechar as igrejas, por exemplo, como aconteceu na campanha. Você tem que saber isso e detectar isso, em vez de ir lá paquidermicamente, a justiça, decidir, mandar, tirar, você tem que ser rápido, e a rapidez, nesse caso, implica você fazer uma vacina, você também usar as redes para você mostrar que tudo isso é mentira de forma rápida, imediata. Não sei se é possível fazer isso, mas eu acho que, como presidente do Brasil, eu acho que o Lula tem que ter um pouco essa preocupação, senão daqui 4 anos a gente tem outro Bolsonaro aí.